tema do bloco na tela, a gente fala agora sobre a equipe do Goiás. O Goiás que no sábado vencia pelo placar de 2-0 e permitiu o empate da equipe da Anapolina, né? 2-2. Mesmo com o empate, o Goiás segue favorito para a vaga rumo à decisão do campeonato goiano? Primeiro ponto, meninos, que eu acho que é um negócio interessante. E eu vou ser seria até incoerente, porque eu falei há pouco aqui no debate que o si não existe no futebol. Mas nesse caso eu acho que o si se aplica, né? Se o time do Goiás não tivesse o Felipe Machado expulso aos 24 minutos da primeira etapa lá no estádio Jonas Duarte, ele teria a condição de já praticamente sepultar a Anapolina, resolver a questão da semifinal no jogo de Anápolis? O que você me diz, Maestro Tim? Você que comentou o jogo. Pra mim sim, pelo que vinha jogando. O Goiás começou o jogo no sábado de maneira avassaladora. Fez um gol com 24 segundos, 23 segundos ali, lindo. Os gols do Goiás foram muito bem trabalhados. Você pega o primeiro gol, já rouba a bola já na saída ali, faz a tabela ali com o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon dá um toquinho enjoado ali, coloca ele na cara do gol, fez 1-0, continuou em cima. O Goiás tem muito isso, né? Ele não baixa as linhas em momento algum, ele faz um gol e continua em cima, fez o segundo, continua em cima. Segundo gol, linda jogada, começa do lado esquerdo com o Nicolas, vai no Anselmo Ramon que faz a parede, ele ajeita pro Lucas Rodrigues, dá assistência pro Jean Carlos fazer um lindo gol. Então o Goiás vinha com autoridade naquele momento ali muito grande. A Anapolina não tava vendo a bola. O time muito bem postado em campo, muito bem distribuído, defendendo bem. O único erro que o Goiás teve antes da expulsão do Felipe Machado foi justamente na saída de bola. Teve alguns momentos ali, uma ou duas saídas de bola ali, uma com o Lucas Ribeiro que saiu carregando e acabou perdendo, armou um contra-ataque puxado pelo Cezinha. Teve outro do Luizão também que acabou perdendo, mas fora isso, com a bola trabalhada, o Goiás vinha fazendo um grande jogo. E a expulsão do Felipe Machado, para mim, deu uma reviravolta no jogo, porque aí o Goiás baixou as linhas, a Anapolina cresceu no jogo, começou a ter o domínio, começou a ter mais posse de bola, começou a finalizar muito no gol do Tadeu, tanto que a gente falou das bolas rebatidas aí, porque estava tendo espaço ali no meio campo para finalizar. Então eu vejo que o Goiás, com 11 em campo o jogo todo, aquele dia, no sábado, para mim ele tinha tudo para matar o confronto já no jogo da ida, porque estava jogando muito, mas muito mais do que a Anapolina. Aí a expulsão do Felipe Machado, aí a coisa virou, e aí a Anapolina, principalmente no segundo tempo, cresceu muito. 1h56, precisando de uniformes para a tua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite uma cotação. Faça o orçamento pelo WhatsApp 62981650131. Instagram, @EloForteUniformes. 1h56 da tarde. O circuito eletrizante da BYD Vitor Motors está com ofertas imbatíveis. BYD King com taxa zero e bônus de até R$10.000 no seu seminovo. Estamos em Goiânia, na Jamel Cecílio, pertinho do Shopping Flamboyant. E também na cidade de Aparecida, ao lado do Buriti Shopping. BYD Vitória Motors. 438, gente. Deixa o seu like, não custa nada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Caetano. Grande Caetano, meu amigo, meu irmão. Assessor lá do vereador Romário Policarpo, vice-presidente da equipe do Vila Nova, presidente da Câmara, tá mandando mensagem aqui elogiando a postura do Policarpo, dizendo que é um grande dirigente e que ontem pra ele fez o certo ao pressionar a arbitragem. Caetano, abraço pra você, tamo junto, viu? Você é um guerreiro, um gigante e um grande amigo que eu tenho. Obrigado aí pela participação. Gente, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, porque assim, a Anapolina, ela sim, digamos, não enganou, mas ela se animou com o jogo que ela fez no segundo tempo. Só que tem um componente, Nivaldo. Não foi um jogo justo. A expulsão foi justa, ok? Ninguém tá questionando aqui a questão da expulsão. O questionamento é o pênalti não marcado para a Anapolina, que daqui a pouco a gente vai debater também. Só que o segundo tempo, onde a Anapolina foi muito melhor que o Goiás, ela jogou com um jogador a mais. Então ela teve espaço, ela teve campo. O Daniel Paulista demorou demais para mexer na equipe. Demorou muito o Daniel Paulista, muito mesmo. Pela primeira vez a gente teve aqui motivos para te criticar. À frente do Goiás. Pra mim, sim. Pra mim foi demorou demais. O jogo onde, na minha visão, ele não trabalhou bem. Não foi bem, não. Ele demorou demais a ajustar a leitura de jogo dele foi muito falha. Ele ainda espera o intervalo. Aí eu imaginei que ele fosse mexer no intervalo, porque o Goiás estava sendo apertado. Não mexeu também. Naquele momento, depois da expulsão do Felipe Machado. Por quê? Porque ele estava perdendo o meio campo. As ações ofensivas da equipe da Anapolina estavam partindo muito ali, tendo muito espaço. Então o Anselmo Ramon é um jogador que tinha que ser sacrificado naquele momento. Fez uma boa partida.
partida, participou dos 2 gols, deu uma linda assistência, mas naquele momento, até pela falta de força, de velocidade que ele não tinha para puxar o contra-ataque, eu teria colocado o jogador de meio. Aí ele tinha Juninho, Brian e Lucas Lima. Quando ele faz a mexida aos 18 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-2, para mim ele fez a pior opção, que foi o Lucas Lima. Foi mal. Que não tem a mesma, foi praticamente ficar com a mesma situação. Um jogador que não tem força para ajudar defensivamente. O Lucas Lima ainda tentou jogar aberto pela direita ali, ajudar na recomposição, inclusive no lance polêmico, ele tá na jogada ali tentando defender, mas para mim o trabalho do Daniel Paulista pela primeira vez no ano, para mim não foi bom. Nelson Henrique Assis mandou R$10 aqui de Live Pix. Tiago, fossem os dirigentes dos times do interior que tivessem dado aquele piti, vocês estariam quebrando o pau ao vivo aí na rádio. Não, amigo, a gente é justo aqui. Mais um sim, né? Mas pagou, beleza. A gente concorda com você, tá bom? Mandando R$10 pra gente aqui. Nivaldo, o que esse empate? 2 Goiás, 2 Anapolina, terá de interferência pro jogo da volta? Ou de fato o Goiás permanece favoritaço pra ser finalista do Campeonato Goiano, comandante? Impacto nenhum. O Goiás vai vencer o jogo. Tranquilo, vai continuar na liderança, vai fazer o jogo da decisão, o último da decisão em casa, pronto, acabou, não tem conversa. Eu não achei assim que o fator determinante para a Anapolina reagir no segundo tempo e empatasse o jogo fosse a expulsão do Felipe Machado. Até porque a gente está cansado de ver time com um jogador a menos e não acontecer nada. O que aconteceu foi que o Goiás fez um péssimo segundo tempo. Só isso. O Goiás fez um péssimo segundo tempo. A Anapolina acabou conseguindo, na base da empolgação, fazer um gol. Assim como o Goiás fez logo no reinício da partida, né? Logo no início do segundo tempo. E o segundo gol parece que foi aos 7 minutos. Pois é, foi rapidinho. 6 minutos a Anapolina empatou. Então logo a Rubra conseguiu o empate. Não foi o fator determinante a expulsão, não. E aí depois realmente teve essa questão do Daniel Paulista, né? Com colocar o Lucas Lima num jogo pesado daquele ali, quando ele precisava reforçar o setor de meio campo. Eu imagino o seguinte, ele pensou assim, eu colocando o Lucas Lima, eu vou colocar um cara de criação aqui no meio campo, eu faço o terceiro gol. E errou. Ele estava precisando era de alguém para fortalecer o setor de marcação. O Lucas Lima, desde quando nasceu, nunca marcou ninguém, bicho. O Lucas Lima é aquele jogador, pega, passa, pega, passa, pega, passa. Ele nunca marcou ninguém. Ele precisa do cara que destrói para que ele construa, né? Claro. Sempre foi assim. Nunca. Ele é na parte de criação, né? Não na marcação. E outra coisa, você com um jogador a menos, o Lucas Lima criaria pra quem? Sendo que o Goiás estava se defendendo. Não dá. Então, ele se equivocou completamente. O Daniel Paulista. Mas isso aí não vai representar absolutamente nada pro Goiás, não. Ele vai ganhar aqui o jogo da volta. A Rubra, ela foi digna, né? Porque conseguiu forças num placar adverso aí de 2, conseguiu o empate diante do Goiás. Provou que é chata, né? Mais uma vez, provou fez que é chata. Fez o terceiro que foi anulado, bem anulado. O Yuri Tanque estava impedido realmente. E criou pra mais, né? E criou. Depois o Tadeu fez... Só que criou com um jogador a mais. Fez umas 2 boas defesas ainda. Repito, cara, se fosse 11 contra 11, Matheus, primeiro tempo, do jeito que as coisas aconteceram, o Goiás teria metido uns 4-0 no time da Anapolina. Eu tô exagerando aqui, Matheus? Foi muito grande a diferença técnica, 11 contra 11. Eu acho que o tá muito longe, viu, Thiago? Eu acho que a Anapolina, ela foi para o tudo ou nada no segundo tempo, né? Viu essa situação do Felipe ter sido expulso e colocou no segundo tempo no vestiário e falou, bora jogar, bora tentar. Já estamos perdendo por 2-0 mesmo. Pior do que tá, não fica, né? Então aí, tanto é que a Anapolina fez o gol muito cedo no segundo tempo, assim como o Goiás fez no primeiro tempo. O fato é, o Goiás pra mim tem um baita time, mas não pode menosprezar nenhum adversário. Menosprezou a equipe do Craque Catalão lá em Catalão, o Craque foi lá e empatou o jogo. Menosprezou a equipe da Anapolina neste final de semana, a Anapolina foi lá, empatou e quase venceu o jogo. Quase complicou para o Goiás. E poderia ter complicado, independente da qualidade técnica das duas equipes. A Anapolina vira aqui para a Goiânia com uma vitória na mão, ia fechar a casinha daquele jeito que eu falei do Vila Nova no bloco passado. Fechadinho, sem dar margem.
E aí ia trabalhar o psicológico do Goiás, né? Aquela situação de ter que fazer o resultado a qualquer momento, a qualquer custo. Então, o Goiás deu muita sorte no segundo tempo. E eu tenho que colocar isso muito também na conta do Daniel Paulista. Cadê o Danilo Dias? Porque o Lucas Lima era o Deus, o maioral, cuidado, nossa, o perfume dele é gostoso, pele sedosa, aquela coisa toda que o Danilo sempre fala. Mas barba macia. Barba macia, cabelo muito bem hidratado, cadê? Nossa, aquela coisa toda, né? E o resultado foi exatamente esse, um jogador que não está preparado ainda para uma decisão como aconteceu neste final de semana. O Lucas Lima é um jogador que vai ajudar muito o Goiás, acredito muito nisso, mas eu não vejo o Lucas Lima no Goianão ajudando. Mas mas digamos assim, talvez não tenha sido uma característica de jogo complicada da gente fazer essa análise, Matheus? É uma característica dentro de uma situação, Thiago, se o Goiás estivesse ganhando de uma maneira tranquila no jogo, aí você colocaria assim como colocou contra o Craque no segundo tempo. Pra mim o erro não foi do Lucas Lima, foi do Daniel Paulista em ter colocado. Não, mas eu não tô falando que o errado é o Lucas Lima, tô falando que ele não tá preparado, assim como eu falei na semana passada. Ele é um jogador que não está pronto ainda para jogar, principalmente uma decisão. Ele não será esse jogador decisivo. Ele pode ser um jogador fundamental na Série B. Mas hoje não tem como você trabalhar com o Lucas Lima. Não dá pra você contar com ele. Até porque o espaço que ele ocupa dentro de campo acaba atrapalhando o Lourenço. O Lourenço faz essa transição com muita qualidade, né? Então eu vejo que o Daniel Paulista errou demais. Ele depois do jogo, na sua coletiva, falou: é muito fácil falar depois do jogo. É muito fácil falar depois do jogo. Mas é mais fácil ainda quando você tem o conhecimento do seu elenco, como o Daniel Paulista tem. Ele tem muito conhecimento sobre o elenco que tem, mas, na minha avaliação, menosprezou a Napolina. Eu imagino que ele vai entrar com o debate das feras, oferecimento na Vesa Guerreiro, na Praça Nova Suíça. Center Pisos com ofertas arrasadoras, ainda está sorteando uma moto 0 km. Aproveite. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Entre em contato pelo WhatsApp 62982360008. Venha para Atlanta Contabilidade. Tinha antes de você? Sim. 502 likes, gente. Tá fraco, tá baixo. Eu preciso de pelo menos 1000 hoje. Tô na metade, então sapeca like aí. Cadê a torcida esmeraldina? Cadê o povo do Verdão? Like. Alô, Bruno Guedes! Aquele abraço pra você, grande Bruno Guedes. Andando na sua máquina aqui em Goiânia. Carro maravilhoso. Só o IPVA do carro dele é do preço do 1000. Paga um IPVA caríssimo, movimenta a economia goiana. Tá ouvindo a gente lá, na tela do canal do YouTube, ele não tem um painel, ele tem uma televisão de polegada alta, sabe? Grande polegada, maior que a TV da minha casa. Tá vendo a gente e acompanhando aqui o debate das feras. Grande Bruno Guedes, obrigado aí pelo radinho ligado. Você falava o que, Tim, sobre o Lucas Lima? Pra mim, o Daniel Paulista vai começar o jogo de sábado agora com o Lucas Lima. Aí é uma outra realidade. Outra realidade. 11 contra 11. O Felipe Machado tá fora. Foi expulso, tem que cumprir a automática, pelo menos. Ele foi neném na expulsão, Tim? Foi, cara. É assim, pra mim ele foi meio que aquela coisa do instinto. Ele trocou o gol pela expulsão, né? Só que ele tomou a decisão errada, Só que depois a Napolina fez 2, não adiantou de nada. Você pode ver que ele mesmo, na hora que ele puxa, ele já tenta soltar, aí o Yuri Tanque já tava caindo ali, e tanto que ele não reclama, ele já vira, sabe que vai ser expulso. Pra mim ele tomou a decisão errada ali, foi no momento do instinto ali, quando ele faz o corte errado. Pra mim o corte dele que foi errado, ele cortou com a coxa. Foi um lançamento do goleiro Arthur, da Napolina, pro Yuri Tanque, só que ela vem pro Felipe Machado, e quando ele vai fazer o corte ali, ele tenta de coxa. Então, assim, acaba carimbando o Yuri Tanque ali, aí ele já naquele momento ali do instinto, já de segurar, pra tentar não tomar o gol, ele faz a falta, foi muito bem expulso. E com a expulsão dele, pra mim, abre esse espaço pro Lucas Lima. Só que aí uma situação diferente, um contexto diferente, né? Começar o jogo no próximo sábado, aí com os 3 jogadores de meio campo, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima, porque eu não consigo ver o Daniel Paulista nesse momento mantendo 3 volantes, ou seja, entrando com o garoto Baldória. Tem essa possibilidade. Dinheiro. Essa possibilidade. Nossa, tinha dinheiro, ó. Vai lá, pode ir. Nossa, dinheiro aqui, caiu o Pix na conta da gente. Nivaldo, eu tô arrepiado aqui, ó. Nossa, falou de Pix, eu fico feliz demais da dólar conta. Dólar ainda? Gente, não, dólar? Eu vou chorar aqui ao vivo. O Enes Mota, $5. Criticam o filho do juiz, usar camisa de time e abafa vândalos travestidos de diretoria. Punição para o presidente fake e sua quadrilha. Ô, Enes Mota, apesar do dinheiro aqui, você pegou pesado, né, meu filho? Quadrilha é um termo muito pesado. Mas você pagou, beleza. Utiliza aí, fica à vontade. Manda mais depois, tá? Rafael Botelho, like rubra. Obrigado, torcida da Chata sempre ouvindo a gente também. Meninos, esse é o momento. Suavizei o negócio.
passe a mãozinha na cabecinha de vocês, mas eu tenho que falar do lance polêmico. Põe todo mundo aí na tela do canal do YouTube. A gente não vai mostrar aqui a imagem do lance, né? O lance aí do que aconteceu no sábado, a entrada do Luizão em cima do Wesley, atacante do time da Anapolina, porque nós não temos os direitos da transmissão, né, da competição, então a gente vai apenas comentar aqui o fato. Mas foi um assunto muito divulgado, tenho certeza que você de casa já viu, inclusive a imagem está no Instagram das Feras do Esporte, segue lá depois, curte e deixe também a tua opinião. Mas vamos lá. A federação bate o pé de que não foi pênalti, de que não teve pênalti, né? Uhum. Durante a transmissão eu cheguei a falar que pra mim foi pênalti. Depois eu vi uma imagem por trás, pra mim é uma imagem muito boa, muito clara. E aí por que pra mim não foi pênalti? O jogador do Goiás, ele está estático, o Luizão, que tava na jogada, bom zagueiro do Goiás, ele tá estático. Ele deixa o pé dele parado e o jogador da Anapolina que procura o contato. É a minha avaliação. Como o jogador da Anapolina buscou o contato veio. Aquela velha história. Buscou o contato veio. Então, pra mim, não foi pênalti. O jogador da Anapolina, ele buscou o lance. Ele buscou a jogada, até porque era uma jogada de linha de fundo que não traria perigo nenhum pro time do Goiás. O máximo que ele conseguiria fazer ali era um cruzamento. O máximo. Não era um lance assim, meu Deus, passou ali, é gol, né? Pro time foi pênalti, não ouvi a opinião do Matheus, e pra você, Nivaldo, não foi pênalti, né, comandante? Ou não? Você mudou de ideia? Não mudo de ideia, não. Você não muda? Não. Você é um homem de convicção, né, Nivaldo? A menos que prove pra mim o contrário. Até que tem... Mas pra você, foi claro ou cabe discussão? O lance? Não, o lance é discutível, mas pra mim não foi pênalti, não. Você acha que a minha interpretação aqui ficou correta ou não? Eu acho até que você pegou a minha. É a mesma? É, ué. E a gente tem conversão. Não, porque é muito claro. Foi o Luizão? Luizão contra o Wesley. É assim, ó, o cara vem na velocidade, o Luizão põe o pé. É lógico que ele teria que colocar o pé aqui. Não foi pra alavancar. Ele não esticou a perna pra tirar, pra interceptar a trajetória do jogador da Anapolina. Ele colocou o pé aqui para sustentar o seu corpo. E ele até levantou assim, ele deu uma puxada no corpo para trás para evitar o contato corpo a corpo. Então, para mim, foi perfeita a decisão do... Jefferson. Foi do Jefferson, Jefferson Ferreira. Foi do Jefferson Ferreira. Foi um lance em que, para mim, a arbitragem acertou em cheio. Não foi pênalti. A pessoa da Anapolina tá certo de reclamar, tudo, mas eu sou absolutamente convicto de não ter marcado. Se eu fosse o árbitro, não marcaria aquele pênalti de jeito nenhum. 2:10. A gente tem um print aí, o print pode, né? Coloca o print aí na tela do canal do YouTube. O Faquin também é o Lucas Lourenço. Coloca o print, parece que o Faquin pegou, Lucas. 12:11. 540 likes no canal do YouTube, gente. Eu preciso de mais. Eu preciso de pelo menos mais 60 likes até o final do bloco. Vai deixando o teu like agora, vai participando com a gente. No debate eu não aceito argumento fraco e na hora da conexão eu não aceito lentidão. Por isso que eu assino a Opti, conexão que entrega velocidade com estabilidade de verdade. Tá a fim de uma net de confiança? Vem pra Opti, Instagram, @OptiNet. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. Suprema, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Venha para o timaço da Suprema. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. E SJ Premium, tá vindo pra Goiânia? Então se hospede no SJ Premium. São 18 anos do coração do setor oeste, na Rua 22, Praça do Sol. Quartos maravilhosos, localização estratégica e atendimento de primeiro mundo para você se sentir em casa. SJ Premium, reservas pelo 62 3235 5600. Se tiver o lance, coloca na tela do YouTube. Tim, por que para você foi pênalti para a equipe da Anapolina e a Chata foi prejudicada nesse lance, Tim? Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua e do nosso comandante Nivaldo Carvalho. Pelo menos eu vejo que o Nivaldo, não lembro do Thiago, mas está sendo muito coerente, porque para mim o lance de Catalão, ele é similar. Ele é bem parecido, o lance que o Goiás foi prejudicado na minha visão lá em Catalão, para mim tinha que ter marcado o pênalti em cima do Jean Carlos, na entrada do zagueiro Miguel, com esse do Luizão em cima do jogador Wesley da Anapolina. Por quê? Porque para mim os dois, tanto os dois zagueiros, tanto do Catalão como o Luizão, eles correm um risco. Para mim, ele vai à bola. O Luizão, para mim ali, vou te falar o que eu imagino que ele tinha que ter feito, até porque, pelo que você falou, era uma jogada de linha de fundo, não tinha tanto risco, talvez o Wesley nem chegaria na bola, então ele tinha só que cercar.
Pra mim é o momento que ele tem a ação de tentar cortar a bola, quando ele estica a perna para cortar a bola e não corta, ele não trisca na bola, ele corre o risco. Aí a questão de ter que desviar, o Wesley vinha em alta velocidade, como vocês mesmos falaram, aí pra mim o choque é inevitável. Mas a partir do momento que ele coloca, que ele tenta cortar a bola, pra mim essa ação dele faz com que ele atinja o jogador da Napolina, por isso eu marcaria pênalti. A imagem pra mim é de trás do gol ali em tempo real, pra mim é a melhor pra ser visto isso. Pra mim eu não vejo o jogador da Napolina se jogando, como eu vi algumas pessoas falando. Essa questão de jogar também, pra mim o Jefferson erra no cartão amarelo, pra mim não foi uma simulação, porque a simulação pra mim é quando o jogador se joga sem ter contato. Ali pra mim ficou claro que teve um contato, então não daria cartão amarelo não. Mas confesso que é um lance polêmico, é um lance que tem vários tipos de interpretações, respeito quem pensa diferente. A minha visão é essa, pra mim o Luizão ele correu o risco de fazer o pênalti. A partir do momento que ele tenta, que ele vai na bola, pra mim ele tenta não, ele vai na bola, só que ele não atinge a bola, e aí aquele movimento dele levantar os braços, até um movimento de segurança pra tentar mostrar alguma coisa pro árbitro aqui, que ele não teve a intenção de fazer o pênalti, normalmente não tem a intenção. Pra mim, assim como o zagueiro do Craque em cima do Jean Carlos lá em Catalão, correu o risco quando ele dá aquele carrinho, atinge só o jogador do Goiás. Então pra mim, eu teria marcado o pênalti sim, mas entendo que é um lance interpretativo e respeito quem tem opinião diferente. Sônia Carolina Ribeiro, parabéns, Thiago, pela sua leitura do pênalti. Mesmo que o jogador da Napolina já tivesse perdido a bola, não alcançaria novamente. Marco Jordan, esse Wesley é bom jogador, mas é piscineiro. Caio César, Vila Nova, só daqui 20 anos para ganhar algum título de novo. Sargento Nunes, o Vila não tem time, não tem dinheiro e nem tem Série A. Valmir Chagas, o time é Vila, mas é muito coerente, baita comentarista. Heitor Ferreira, também tá ligado, choram as rosas. Marcelo Assis, já. É o Eto'o do Baianão, ele é do Leão. Ó, já apelidaram ele de Eto'o do Baianão. Bacana, cara. Que seja feliz aí no Remo e que o Remo permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. É bom pra gente, né? Eu tenho as minhas questões com o Remo por conta do Goiás ano passado, mas torço muito para que o Remo faça uma boa campanha na Série A. É bom pra todos nós. É um time aí de um centro periférico, igual nós aqui do estado de Goiás, né? Vítima de muito preconceito, igual nós aqui de Goiás também. Então que o Remo faça uma grande campanha e nos represente lá. 576 likes. Hoje você tá com coração leve, né, Thiago? Não, mas é verdade, assim, eu sou Paysandu lá em Belém do Pará, eu quero que o Paysandu acabe com o Remo na final do Campeonato Paraense. Mas agora na Série A do Campeonato Brasileiro, amigo, se for pra torcer pra Corinthians, pra Flamengo, pra Palmeiras, sou 1000 vezes que o Remo fique. 1000 vezes, né, Cruzeiro. Eu não gosto de time do eixo. Agora que o Remo faça um bom Campeonato Brasileiro. 2h15, Matheus, pra gente matar o assunto aqui. Foi pênalti ou não foi pênalti para o time do Anápolis contra... time da Napolina em Anápolis contra o Goiás, jogada do Wesley com o Luizão. Foi pênalti ou não foi pênalti, Matheus? Sabe o que eu acho engraçado, Thiago? Você pensou demais, hein? Não. Você deu uma pausa poética. Não, eu tenho já minha definição em relação a este lance. Pra mim ele é muito parecido naquele lance do Craque Goiás lá em Catalão. Muito parecido. Também achei. Uma bolinha deu um toquinho pra frente, o jogador tenta avançar e aí tem a perna fazendo a alavanca. E lá naquele jogo eu falei que o árbitro errou. Naquele jogo eu falei que o árbitro errou. Pra mim tinha que ter dado pênalti. E da mesma forma que eu acho que o Goiás foi prejudicado, então a Napolina também foi prejudicada.